A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje está sensacional. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito no conhecimento, no discernimento da palavra que você já tem. Nós vamos falar hoje sobre a besta que João viu lá em Apocalipse 13, que é o último império que dominará toda a terra. Então Daniel falou sobre ele, João retratou sobre ele, os profetas quase todos falaram sobre esse último tempo que antecederia a volta do Senhor Jesus. Mas antes de nós começar, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo nos grupos que você tem de irmãos, compartilha, deixa a sua inscrição também aqui para que ajude o canal a alavancar e chegar até outras pessoas que elas também possam conhecer coisas profundas do reino do Senhor. Beleza? Então vamos lá. Nós teremos dois pilares aqui. Apocalipse 13, que João vai retratar sobre essa besta, e Daniel 7, que vai falar características essenciais para que a gente tenha uma clareza de como será esse tempo. Esse tempo é separado em duas etapas. 7 anos, a primeira base, dividido em duas etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Conhecido como o período da tribulação. Tá? Então, a primeira etapa, 42 meses, a segunda etapa, 42 meses. Ou 1.260 dias dividido em 2, né? Ou multiplicado, 1.260, 1.260, que são 3 anos e meio. Bom, isso agora de menos importância, porque agora nós vamos ver detalhes importantíssimos. Vamos ler o texto, vamos abrir Apocalipse capítulo 13, vamos lá, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então vejam esses 3 animais, porque é daqui que a gente vai ter detalhes de como que vai acontecer as coisas daqui para frente. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Percebam aqui que eles adoraram o dragão. O dragão aqui é o querubim caído. Aqui ele vai receber total liberdade para atuar durante 3 anos e meio. Só que ele já começa a atuação lá no princípio da tribulação, no princípio dos 7 primeiros anos. Mas aqui na metade seguinte ele vai ter total poder e influência sobre todos os homens da terra que receberem a sua marca, que será implementada por meio do homem da iniquidade, que vai representar ali o querubim caído. Tá? É um homem literal. Mas vamos seguir aqui, ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Percebam características muito importantes aqui, pessoal. 42 meses, 3 anos e meio os finais, mas ele já atua no princípio. Só que da metade da semana em diante, depois do Apocalipse, mais para frente aqui ele vai falar que a igreja ela será perseguida e morta nos últimos 3 anos e meio desses 7 anos pelo anticristo e pelo seu exército. Porque aí começa uma grande perseguição contra todos aqueles que não receberem a sua marca. A marca ela começa a ser instalada no início da tribulação e até o meio da tribulação existe ainda alguma forma de ir e vir nas cidades, mesmo sem poder comprar e vender, eu digo sobreviver dentro das cidades, mas nessa última estação de tempo a gente vai ter os mártires nas cidades e a igreja recebendo a provisão fora das cidades. Mas isso é para outra hora, porque aqui eu quero falar os detalhes sobre esse império aqui. Então percebam que ele é adorado, o querubim é adorado também aqui. E ele fala blasfêmias, ou seja, toda a lei que está de acordo com o Criador, adore um único Deus, ame o seu próximo, todas as características das leis espirituais, elas serão quebradas e implementadas novos sistemas espirituais de adorar apenas a maldade manifesta, o homem da iniquidade que será o anticristo. Então, partimos aqui para o livro de Daniel. E agora eu quero falar características sobre esses 3 animais que representam agora
esse último império que vai dominar sobre toda a terra. Lá em Daniel ele vai falar sobre impérios que governaram pontualmente em regiões. Por exemplo, o Império Babilônico, o Medo-Persa, que é o que a gente vai ver agora aqui. Então, olha só que interessante. O leão com asas de águia representa o Império Babilônico. A base bíblica sobre a visão desses animais, que a gente vai começar agora, está em Daniel 7,4, que vai dizer o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então Daniel ele vai usar essa visão que ele tem para representar o Império Babilônico, que dominou durante 605 a.C. e 539 a.C. As características desse império, do Império Babilônico, era a força e a majestade. Então o leão era o símbolo da realeza babilônica e representava o poder e a soberania. Velocidade e alcance também era outra característica. Então as asas da águia mostram a rapidez com que Nabucodonosor ele conquistou vastos territórios. Sabedoria e orgulho. Então a Babilônia ela se destacou pela arquitetura, tanto que os jardins suspensos é reconhecido como uma das 7 maravilhas, e também pelo orgulho espiritual. Lá em Daniel 4,30 vai dizer sobre Nabucodonosor que eu edifiquei esta grande Babilônia. Então a gente vê um orgulho no olhar daquele comandante. Então, curiosidades impactantes aqui. Esculturas de leões alados, o lama-su, era muito comuns em portões e palácios babilônicos. Então era aquela característica que representava a força babilônica. Então Babilônia era o berço da idolatria organizada. Gênesis 11 temos a Torre de Babel, raiz espiritual que ressurgirá também no sistema do anticristo. Outro animal era o urso, que faz uma referência ao Império Medo-Persa. Vamos ver o texto de Daniel 7,5, que vai falar detalhes sobre ele. Vai falar, eis aqui outra, semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado e tinha na boca 3 costelas entre os dentes. Olha a visão de Daniel. Então, qual que é a característica aqui? Representa os medos persas, que reinaram de 539 a 331 antes de Cristo. Percebam que a visão aqui que Daniel está tendo era algo que ele ainda nem conhecia, porque ele falou sobre o Império Babilônico, que era naquele tempo onde ele estava. Lembra que a tribo do sul foi exilada para o Império Babilônico, aí nós temos Daniel na cova do leão, todo esse contexto bíblico? Beleza, então é nesse tempo. Agora os medos persas vêm um pouco depois, ainda Daniel ele vai falar sobre algo que ainda ele nem conhecia, mas ele traz as características e a literalidade desse texto aqui. Vamos lá. Poder esmagador. Então o urso, a pata do urso ali, desse último império que está destacado lá em Apocalipse 13, tem uma das suas características, o poder esmagador. Então o urso é o mais lento que o leão, mas é mais pesado e destrutivo. Então simboliza o avanço massivo e a força numérica do exército persa. Um lado mais alto, então representa a supremacia dos persas sobre os medos. Ciro o Grande dominou esse império. E as 3 costelas aqui, possivelmente nós acreditamos então que seja referência às 3 grandes conquistas, que era a Lídia, a Babilônia e o Egito. Outro detalhe que eu vou trazer daqui a pouco sobre esse animal, então já vamos chegar lá porque tem mais coisas aqui. Outra curiosidade impactante aqui é que o exército persa ele era gigante. Alguns relatos falam em mais de 2 milhões de soldados. Então o Império construiu a primeira rede de correio e estradas imperiais do mundo. Então essa conexão, olha só. E Ciro foi usado por Deus, lá em Isaías 45:1, para libertar os judeus do cativeiro, mostrando que Deus governa sobre reis até dentro dos impérios da besta. Então mesmo todo esse império dominando o mundo todo, ainda Deus, a gente vê aqui uma característica importante também, é que Deus continua soberano sobre tudo isso. Então, o seu povo, não se preocupe, porque o Senhor, ele preservará. Preservará significa ele cuidará. E o cuidar não significa que você não vai ter que perder a sua vida, dar a sua vida por amor a Cristo, mas significa que a sua fé, ela permanecerá intocável até o final. Assim como o apóstolo Paulo continuou. Ele se alegrou porque, meio à dificuldade, mesmo diante da morte, aquilo que ele tinha como mais precioso permaneceu até o final. Então, outra característica aqui que eu vou trazer é o do leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, que faz referência ao Império Grego. Olha só o texto lá de Daniel 7,6 falando sobre esse leopardo. Depois disso, continuei olhando e eis que
outro semelhante a um leopardo que tinha sobre as costas 4 asas de ave, e a besta tinha também 4 cabeças. Isso faz referência ao Império da Grécia, que veio de 331 a.C. a 168. Então perceba que Daniel ele viu o futuro e caracterizou detalhes mesmo antes de tudo isso acontecer. Olha que maravilha, né? Então, características, vamos lá. Rapidez extrema. As 4 asas aqui indicam a velocidade que Alexandre conquistou o mundo em apenas 13 anos. Muito mais acelerada do que a que a gente viu antes dos babilônicos. O intelecto e a cultura, outra característica. O leopardo representa a astúcia e estratégia. O Império Grego espalhou a filosofia, a arte da língua, que prepararia o cenário para o Novo Testamento. Então, porque naquele período de tempo, grande era a influência dos gregos sobre Roma, que dominavam todo o império aqui. E as 4 cabeças, então a gente vê aqui que após a morte de Alexandre, o império se dividiu em 4 generais: Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu, exatamente. Então olha que impressionante e detalhada a visão que Daniel teve. Curiosidades impactantes aqui. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, e nenhum herdeiro sucedeu. A cultura grega também influenciou até Roma e foi a base do pensamento ocidental. O espírito helênico, ou seja, a razão, beleza, adoração ao homem, egocentrismo, é o protótipo do humanismo moderno que a gente via lá, agora caracterizado também no que a gente já vê hoje, mas imagine isso potencializado ainda nesse último império. Então, parte essencial do sistema do anticristo. Percebam que cada detalhe desse a gente vai ver numa pré-configuração quando se levantar a besta que está para se levantar com 10 nações. E nós já vamos chegar lá, tá bom? Já vamos chegar lá. Então a quarta besta terrível que ele vai ver, Daniel 7:7 vai ver, está escrito assim a base. Depois disso olhava nas visões da noite e eis a quarta besta terrível e espantosa de sobremodo forte. Outra característica agora que ele usa aqui é o próximo império, depois justamente do Império Grego, que foi o Império Romano, de 168 a.C. a 476 d.C. Então, profeticamente, até o fim dos tempos a gente vê essa extensão, esse intervalo de tempo até surgir a besta final. Então, a besta, que é agora o Império Romano, ela vai dar uma pausa, digamos assim, num período da graça de 2 dias, de 2 milênios, até se levantar a última, a separação da semana 69 de Daniel até 70, até se manifestar aí a última besta no tempo determinado, que é o que o Senhor fala, né? O anticristo ele manifestará apenas no tempo determinado, que seja o cumprimento dos 2 milênios, dos 2 dias de anos, até nós chegarmos no período de iniciarmos a última semana de Daniel. Olha as características aqui do Império Romano. Então, ferro e destruição total. Roma dominou o mundo pela força militar e pela disciplina. Então, Daniel 2 traz uma característica aqui de Roma e ele vai falar sobre uma estátua, Daniel também vai falar sobre uma estátua, e os pés das estátuas, que é o final daquela profecia da imagem dos tempos de anos, começa pela cabeça até os pés, era uma mistura entre barro e ferro. Aquele barro e ferro, ele faz uma característica, simboliza justamente o último império, que era o Império Romano, até a manifestação desse último, que é uma junção de tudo, mas era aquela mistura entre o barro, o homem, o ferro, a tecnologia, a inteligência artificial, o hibridismo, o híbrido, a mutação, a transformação daquilo que Deus havia feito de uma forma que apostatava das leis espirituais. Curiosidades impactantes aqui, irmãos, também. Roma construiu o sistema legal, militar e de infraestrutura que mudou o mundo moderno. Foi Roma, então, que crucificou o Senhor Jesus, o poder político e religioso que volta no fim como uma besta do mar em Apocalipse 13. A gente vê o político e o religioso nessa besta que emerge do mar com uma grande movimentação religiosa também. E a profecia aponta que a última forma de Roma ser global e tecnológica, unindo os símbolos de todos os impérios anteriores, o leão, o urso e o leopardo. Aqui são características. Percebam que não é que Roma vai dominar o mundo de novo, mas
o símbolo de Roma, a característica de Roma, a formato de Roma, justamente com os impérios que antecedem elas, que dominaram também desde a Babilônia, formarão a última grande besta que emergirá das nações. Então vamos lá, a base bíblica agora lá em Apocalipse 13:12 vai falar que a besta que ele viu era semelhante ao leopardo, com pés de urso, a boca de leão, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vamos lá, alinhando aqui, ó. Leopardo, a Grécia, cultura, a filosofia, o controle da mente e a linguagem global. Como é que vai ser esse último sistema? Justamente isso aí. A cultura, a filosofia, tudo sendo hoje visivelmente, né, bem claro aos nossos olhos. O urso, poder político e militar massivo, a Pérsia. O leão, a Babilônia, orgulho, realeza, domínio espiritual, idolatria. Agora a gente vê características da religião, né? E o dragão, Satanás, fonte do poder do sistema final. Esse império final mistura todas as forças passadas, política, militar, religiosa, ideológica, em um só governo mundial controlado pelo anticristo. Outras curiosidades aqui modernas que impactam a gente. A Babilônia moderna pode ser vista no sistema global do comércio e da idolatria do dinheiro. Tá? Outra característica que eu anotei aqui, ó, o espírito persa, ele se reflete na força oriental, alianças militares, o sistema autoritário. O espírito grego domina através da mídia, da filosofia, da adoração ao homem. O espírito romano é visivelmente na política, no direito internacional e nas alianças ocidental. Então tudo isso converge para o governo global híbrido, com tecnologia, vigilância, culto à imagem, rejeição a Deus, e tudo isso se caracteriza como o império do anticristo. Olha só, pessoal, o leão com asas de águia, que é o império babilônico, a gente tem detalhes aqui que é importante você saber. O período, como eu acabei de dizer, era 605 a 539 a.C. E a localização aqui é na Mesopotâmia, o atual Iraque hoje. E se você lembrar, como a profecia de Naum e outros profetas, falam que dali viria o homem da iniquidade, o antimessias. E qual que era a etnia dominante aqui? Qual era a característica dos povos aqui? Eram caldeus, povo semita, descendente de Sem, filho de Noé. Vamos ver alguns detalhes aqui da étnica cultural. Então, os caldeus eram uma tribo semita originária do sul da Mesopotâmia, que subiu ao poder com Nabopolassar ao seu filho Nabucodonosor II. A língua babilônica deriva do acádio, mas a escrita era cuneiforme, uma das mais antigas do mundo. Tinha uma sociedade altamente religiosa e astrológica. Observavam os astros e associavam deuses a planetas. Daí vem o termo magos caldeus. Então o símbolo do leão alado, o lamassu, era então a marca da porta da Ishtar, representando o poder, sabedoria e divindade real. Olha que detalhes interessantes aqui. Olha outra característica agora do Império Babilônico espiritual. É a mãe da idolatria e do orgulho humano. Gênesis 11, a gente vê o detalhe da Torre de Babel, uma característica expressa aqui. O culto principal era a Marduk, ou Bel, o senhor da Babilônia. Esse império representa o orgulho da carne e da religião humana que tenta substituir a glória de Deus. Nabucodonosor construiu os jardins suspensos, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sua capital era cercada por muralhas duplas com 80 portões de bronze. E a Babilônia influenciou o conceito do reino universal, que é o que o anticristo vai vir restaurar. Olha que interessante esses detalhes. Estou trazendo detalhes aqui que vão acrescentar. O urso, que é o Império Medo-Persa. Então, 539 a 331 a.C., ele se localizava no Irã, Mesopotâmia, Ásia Central, Egito e partes da Índia. Os medos eram um povo iraniano do norte e os persas o povo ariano do planalto do atual Irã. Características aqui. Os medos e os persas eram povos indo-europeus descendentes de Jafé. Falaram línguas do grupo indo-iraniano antepassado do Farsi moderno, que aqui também não sei, eu só vi esses detalhes e achei interessante trazer. Simbolismo e estrutura. Então, urso, pesado, forte,
constante, representa a conquista por massa, força numérica. E a gente vê que esse exército do anticristo será um exército constituído por 200 milhões de soldados, o maior número de soldados da história de um exército. O edito de um rei persa era irrevogável, como Daniel 6:8 mostra a rigidez do seu governo, ou seja, o governo tendo total autoridade sobre os povos. O Império Ciro, o Grande, foi o primeiro a declarar liberdade religiosa, registrado lá no Cilindro de Ciro. A Pérsia criou a primeira rede de correios e estradas imperiais. Vamos lá. O que significa espiritualmente aqui? Representa o poder do domínio político e militar, a força bruta. E é o espírito da expansão e conquista territorial, que hoje reaparece nos blocos da geopolítica e das alianças militares. Então, olha que interessante. O leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, que é o Império Grego, 331 a 168. Localização: Grécia, Egito, Pérsia, Síria, Índia e parte da Ásia Central. A etnia dominante ali, então, era os helenos, os gregos, povo indo-europeus do sul da Europa. O Império de Alexandre o Grande, que como a gente conhece pela história, então era composto por gregos e macedônios, ambos de origem indo-europeia. A língua grega tornou-se então a língua universal da cultura, ciência e filosofia. Os gregos valorizavam o intelecto, a estética, o corpo humano, acreditando que o homem poderia se tornar quase um ser divino. Influência cultural aqui. O pensamento grego, então, formou irracionalismo, a filosofia humanista e o conceito de democracia. A adoração aos deuses olímpicos refletia o culto ao homem, a beleza e a sabedoria, elementos que persistem até hoje nos nossos séculos. Né? A quarta besta, que era Roma aqui, o Império Romano, 168 a 476, então foi um grande período de tempo ali. A localização na Europa, norte da África, Oriente Médio. A etnia dominando, então, itálicos, descendentes de Jafé também. Características culturais. Os romanos eram um povo itálico de origem indo-europeia que se organizou em torno da cidade de Roma. O império reunia diversas etnias, gauleses, ibéricos, egípcios, judeus, gregos, sob o domínio latino. O poder e a estrutura, então. A quarta besta é descrita como terrível e diferente de todas as outras. Destrói e devora tudo. Representa o império mais disciplinado, racional e legalista. Roma criou o conceito de cidadania universal, estradas intercontinentais, leis escritas e poder militar profissional. Então, a fusão final agora aqui, irmão, que a gente vai ver no governo do anticristo, lá em Apocalipse 13:12, vai falar então que a besta que vira semelhante ao leopardo, os seus pés eram de urso, a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Importante. O Império Babilônico, então, a gente tem profecias e descrições alinhadas com esse texto aqui. Jeremias 51:7 vai dizer que Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor que embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Percebam que a Babilônia, que é característica do governo anticristo, Jeremias vai dizer que embebedou a terra com toda a sua filosofia. Isaías 14:4-13 vai descrever que o rei da Babilônia é o espírito de Lúcifer por trás do império. Olha só que importante aqui o domínio mundial que vai acontecer sobre essa última besta. E toda a terra se maravilhou, lá em Apocalipse 13:3-4, após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E foi-lhe permitido, diz o Senhor, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Olha o poder e o domínio desse sistema. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Daniel 7:23-25. O quarto animal será o quarto reino da terra e devorará toda a terra e proferirá palavras contra o Altíssimo. 2 Tessalonicenses 2:3-4. O homem do pecado que se exalta sobre tudo que se chama Deus. Apocalipse 18:2-3. A queda da grande Babilônia moderna. E Apocalipse 19:19. A destruição final da besta e do falso profeta. Olha, Daniel 2:21 vai falar sobre coisas que vão acontecer nesse tempo.
Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Agora perceba um detalhe muito importante aqui em Daniel 8, no capítulo 3, 4, vai falar sobre um ponto muito importante que eu quero dizer a vocês. Então levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e mais alto subiu por último. E vi que o carneiro feria para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais podia livrar-se de sua mão. Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os 2 reis da Média e da Pérsia. Historicamente aqui, irmãos, o carneiro representa o Império Medo-Persa e os 2 chifres são os 2 povos unidos ali, os medos e depois os persas. Mas profeticamente, esse símbolo carrega um padrão espiritual que transcende toda essa história. Vamos lá, vamos entender tudo isso, né? O carneiro bode aqui é um animal de instinto, força impetuosa. Na Bíblia, o bode muitas vezes representa a rebeldia, independência, agressividade, em contraste com o cordeiro que simboliza a obediência, o sacrifício, Cristo. Assim, o carneiro de 2 chifres, mesmo sendo uma figura histórica, também aponta para um espírito de expansão e domínio carnal, sem submissão e direção divina nenhuma. É aqui que entra o contexto de Ismael e Isaac. Olha só Gênesis 16, 11 e 12. E disse-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra eles, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha essa descrição aqui. Então mostra que o filho de Abraão com Agar, a serva egípcia aqui, teria uma descendência indomável, guerreira e dispersa. Então, um povo sem fronteiras fixas, que viveria em conflito constante com uma força autossuficiente tribal. Vamos entender toda essa conexão profética aqui com o Oriente Médio agora. Então, a descendência de Ismael, pessoal, deu origem a muitos povos árabes do deserto, que se espalharam desde o Egito até a Arábia e a Pérsia. Com o passar dos séculos, essas regiões se tornaram o coração do Império Persa e depois o berço do islamismo, do nascimento do islamismo. Então, historicamente, a gente tem a Média Persa, Ciro, Dário, impérios políticos, mas o profético espiritual de tudo isso representa os povos do Oriente, descendentes de Ismael e dos filhos de Abraão, com Quetura, Gênesis 25, que formaram os clãs árabes persas posteriormente. O carneiro, então, ele ataca em 3 direções diferentes, conforme o texto: oeste, norte e sul. Exatamente como o poder do Oriente Médio ele acabou se espalhando historicamente, a Pérsia até o Egito e o Egito até o Mediterrâneo. Olha as conexões perfeitamente conforme a profecia. A dupla natureza dos 2 chifres aqui que a gente vê reflete a divisão religiosa e étnica que existe até hoje. Os povos árabes ismaelitas, de origem semita, e os persas iranianos, de origem iriana, os jefititas. Olha só como é profundo aqui. Então, o espírito de Ismael é marcado por 3 traços proféticos aqui: independência de Deus, a sua mão será contra todos; religiosidade própria, busca a bênção de Abraão sem submissão e aliança, sem ser o filho prometido; e oposição a Israel, conflito eterno, né, diante de todos os seus irmãos. Então, esses 3 traços ressurgem no espírito religioso e político do Oriente Médio, que se tornará peça-chave no sistema mundial do anticristo. O espírito de Ismael e o carneiro dos 2 chifres têm a característica, né, principal aqui de tudo que a gente tem visto como profético, mas literal, que vai acontecer. Então, espero que vocês tenham sido acrescentados aqui nesse contexto de como que será esse governo do anticristo. A gente vê, então, detalhes, características de governos que foram, que tornarão a ser, e hoje falando, né, na realidade que a gente se encontra, a gente vê tudo isso sendo multiplicado, espalhado por entre as nações, a filosofia, a tecnologia, as moedas digitais, tudo centralizando o poder para um novo sistema que virá, um único líder
líder mundial que governará sobre tudo isso, a perda da liberdade, o poderio militar que será essencial para denominar quem que será o grande líder de tudo isso. Outro detalhe, a gente vê que esses 10 chifres, essas 10 nações que surgirão, 3 delas serão quebradas e o chifre menor surgirá. Então a gente vê que o poder militar é de extrema importância justamente depois que as 10 nações se levantam, para mostrar grande poderio que ela terá, a fim de que todos se ajoelhem diante desse novo império. Então, fácil e também bem simples, e diante dos nossos olhos tudo está acontecendo.